Pessoal, boa noite. Vou dar início à nossa aula de hoje. Estou gravando essa aula, depois vou colocar lá no canal de vocês do YouTube. Os alunos que não conseguiram participar terem a oportunidade de assistir essa aula depois, tá bom? Eu vou começar a nossa aula de hoje fazendo a correção da prova de vocês. Eu já corrigi a prova, já vou lançar essa nota. Acho que segunda-feira já está no sistema a nota de vocês. Então, aqui hoje eu vou fazer a correção da prova. Eu vou lendo as questões e a gente vai discutindo, tá bom? A qualquer momento, se vocês tiverem dúvida e quiserem perguntar alguma coisa para mim, pode abrir o microfone e sinalizar que aí eu tiro as dúvidas, tá bom? Então, ó, primeira questão da prova de vocês, né? Você está caminhando no centro da cidade e se depara com uma vítima de acidente motociclístico, com um profundo corte na perna. Durante o atendimento, você constata que o paciente está ficando hipotenso, com a pele fria e pegajosa, com diminuição do nível de consciência, entrando em um quadro de choque. Qual tipo de choque esse paciente apresenta? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Essa telinha. Opa, cadê? Vocês estão vendo o que aí, gente? Me fala. O seu WhatsApp. Perdido. Eu aprendi. Se ele voltar agora. Oh, meu Deus. Peraí, gente. Ai, o que eu aprontei? Voltei, né? Vamos lá, de novo. Aqui, eu quero esse. Ah, agora sim, né? O que vocês estão vendo aí na tela, gente? Agora eu tô vendo o slide. O quadro. Tá? Então, eu pus esse quadro aqui só para vocês relembrarem a diferença de um para o outro, né? Deixa eu só diminuir aqui. Bom, então olha lá. Nessa primeira questão, tá aparecendo o quadro para vocês, né? Sim. Então tá. Nessa primeira questão, tem uma situação, né, onde tem uma vítima de acidente motociclístico, tem um corte profundo na perna, então já tá indicando o quê? Que ele está tendo perda de sangue. Ele está apresentando hipotensão, ele está com a pele fria e pegajosa. Esse quadrinho aí foi da aula número 5 que eu dei para vocês, a aula de choque. E aqui nessa aula de choque eu ponho a diferença, né, entre os tipos de choque, os mais comuns que a gente tem. Então, olha lá, em qual desse quadrinho que se encaixaria essa questão? Choque hipovolêmico. A pessoa está perdendo sangue, está perdendo o volume circulante, então vai perdendo a pressão arterial, porque o coração já não tem um volume sanguíneo adequado para contrair e enviar esse sangue efetivamente para todo o corpo. Então ele vai ficando com a pressão baixa, hipotenso, a pele vai ficando fria e pegajosa, justamente pela dificuldade de circulação sanguínea, certo, pessoal? Então essa era a questão. Deixa eu voltar aqui agora. Peraí, deixa eu ver como que eu volto de novo, gente. Ai, tecnologia, difícil. Aqui, já sei, já achei. Stop. Certo? Bom, vou continuar então. Essa foi o número 1, a questão 1. Alguma dúvida, pessoal, da questão 1? Não? Teve gente que errou, né? Mas a maioria acertou. Questão número 2. Seguindo os princípios de primeiros socorros e as orientações do suporte básico de vida, marque a alternativa correta. Então tá, letra A. As diretrizes para a ressuscitação cardiopulmonar recomendam uma alteração na sequência de procedimentos do suporte básico de vida, mudando de A a B, C, que era via aérea, respiração e compressão torácica, para C a B,
compressões torácicas, via aérea e respiração em pacientes adultos. Essa era a resposta correta. Lembra que eu expliquei para vocês que antigamente a gente começava pelo ABC, a gente começava a reanimação cardiopulmonar pela ventilação, né? E depois, segundo estudos científicos, evidências científicas, foi comprovado que a gente ainda tem uma certa quantidade de oxigênio circulante no nosso corpo. Então, daí a necessidade de começarmos a RCP pela circulação. Então, para a gente manter todos os órgãos e tecidos recebendo esse sangue que ainda contém oxigênio, para depois, então, a gente entrar com a ventilação. Porque, enfim, a gente não precisa oferecer o sangue, né, com oxigênio para todos os tecidos. Então, teve essa mudança, tá? Depois eu mostro no slide para vocês. Alternativa B, muita gente colocou essa, gente. Não é correto. Vamos ver por que não é correto, ó. Uma das orientações do suporte básico de vida para atendimento à pessoa é de, primeiro, solicitar auxílio ao serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, ou aos bombeiros. Correto, né? Tá correto? A gente tem que solicitar, a gente tem que chamar. 2, movimentar a vítima até a chegada do socorro, devido à possibilidade de agravar o quadro clínico do paciente se o mesmo não for bem reposicionado. Essa não, né, gente? A gente pode movimentar a vítima? Eu não sei o que levou ela a ter uma parada, né? Eu não sei se foi um trauma, o que foi. Aqui não fala nada, que tipo de vítima que é. Então, nesse caso, a gente vai optar por não colocar. Eu não vou movimentar essa vítima, né? Outro item. Para a realização das compressões torácicas, a melhor posição para o paciente é de decúbito ventral. O que é decúbito ventral? De barriga para baixo. Como que a gente vai fazer, né? Como que eu vou fazer as compressões torácicas se ele está de barriga para baixo, em decúbito ventral? Não é. Letra D. A compressão torácica deverá permitir deprimir o tórax em no mínimo 4 centímetros no adulto. Errado. O que fala, né, nas manobras de RCP? Que eu tenho que comprimir no mínimo 5 centímetros, não ultrapassando 6 centímetros de profundidade, tá? Letra E. Na realização de compressões torácicas, não há necessidade de se esperar o retorno total do tórax após cada compressão, a fim de realizar no mínimo 100 compressões por minuto. Errado, né? A gente tem que esperar o tórax retornar por completo, para eu conseguir garantir que eu estou enviando a quantidade de sangue adequada para os tecidos. E as compressões, elas vão de quanto, gente? De 100 a 120 compressões por minuto, né? Certo? Posso passar? Então, deixa eu mostrar para vocês o slide dela. Desta aula. Slide 24. Ó. Então, aqui fala, né? Que a gente tem que começar pelo CAB, circulação, das compressões torácicas, né? Que foca na circulação, via aérea e respiração. Então, eu tenho que ter compressão torácica, eu tenho que ter liberação da via aérea e eu tenho que oferecer a ventilação, tá? Então, agora eu vou voltar lá para nós. Agora, próxima questão. Questão número 3. Segundo as diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar, suporte básico de vida, qual a relação entre compressão torácica e ventilação para um único socorrista? Então, tinha lá a opção A, 30 compressões para 2 ventilações. Opção B, 30 compressões para 4 ventilações. C, 15 compressões para 2 ventilações. D, 20 compressões para 1 ventilação. Ou E, 20 compressões para 2 ventilações. Qual que vocês acham que é a correta, pessoal? 30 por 2? 30 compressões. 30 compressões por 2. Então, vamos ver lá, né? No slide. Cadê o nosso slide? Olha lá. Essa relação. Vocês estão vendo, gente? Estão vendo?
Então, olha lá o que fala, relação de compressão e ventilação, até a colocação da via aérea avançada. Adultos, certo? Com 1 ou 2 socorristas. Sempre vão ser 30 compressões para 2 ventilações, certo? Vamos agora para a questão número 4. No Brasil, o trauma é a principal causa de morte do indivíduo jovem. Mais de 120 mil brasileiros morrem por ano em consequência de acidentes e estima-se que 4 a 5 vítimas ficam com sequelas permanentes. Frente a essa realidade, é fundamental que se desenvolvam serviços de atendimento pré-hospitalar eficazes. No exame primário, procede-se à identificação e ao tratamento imediato das seguintes condições ameaçadoras da vida. Aqui, eu queria que vocês avaliassem o que é importante num paciente vítima de trauma, a gente olhar, a gente avaliar, a gente ter uma atenção. Exceto, o que eu não preciso me preocupar tanto nesse momento dessa avaliação? Era essa a pergunta. Eu preciso cuidar da mobilização cervical, pessoal? Precisa. Sim, preciso, né? No trauma, a primeira coisa que a gente faz é preservar, né, a coluna cervical, para evitar lesões, para que esse paciente fique sequelado, certo? Eu tenho que ter controle da hemorragia? Sim. Tenho, né? Para evitar que ele entre em choque hipovolêmico, certo? Eu tenho que ter avaliação do estado neurológico? Vou avaliar ele? Vou ver se ele está consciente, se ele está orientado, né? São importantes, dados importantes que vão ajudar na evolução e tratamento desse acidentado. Manutenção da via aérea e ventilação. Eu tenho que ter uma via aérea livre, uma boa ventilação? Tenho. Aí tem lá o último, colocação de cateter de PICC, pressão intracraniana. Gente, isso daqui vai ser colocado aonde? Lá no hospital, depois que ele já teve os primeiros atendimentos, depois que ele já foi socorrido. Então, nessa questão número 4, a alternativa correta, que para assinalar, é a letra E. Colocação de cateter de PICC, de pressão intracraniana. A gente não precisa, né? No momento ali de atendimento, nós nem temos material para isso. Nós nem fazemos isso, tá? Isso é um procedimento médico, tá bom? Médico. Agora eu vou para a questão número 5. Uma mulher de 75 anos estava saindo de casa e subitamente apresentou parada cardiorrespiratória. Uma pessoa que estava próxima de sua casa veio para prestar socorro. O socorrista deve. Aqui é o que todo socorrista deve fazer. Daí a importância de todo mundo receber treinamento, né, desde os pequenininhos lá na escola, para que quando a gente se depare com uma cena dessa, a gente tenha condições de oferecer algum atendimento para preservar, para manter uma boa circulação, uma boa ventilação, manter a saúde daquela vítima e evitar futuras sequelas, tá? Então, item A, realizar reanimação cardiopulmonar, iniciando pelas ventilações para garantir a oferta de oxigênio? O que vocês acham? Não. A gente já viu que agora não é mais ABC, né? A gente começa pela circulação. Letra B, iniciar a RCP com soco precordial. Não, né, gente? Teve gente que pôs isso na prova, hein? Soco precordial é quando a gente dá um soco na região de precórdio, tá? Do coração. Isso não. Antigamente faziam isso. Em alguns filmes que vocês forem assistir, Grey's Anatomy, tá? Grey's Anatomy, aquela série. Eu já vi lá eles indo e pá, dá um soco. Gente, isso fora de cogitação. Não faz, tá? Proibido fazer, certo? Item C. Realizar procedimento de ver, ouvir e sentir para confirmar a PCR. A gente faz isso, não faz? A gente faz esse procedimento de ver, ouvir e sentir para ver se o paciente está ventilando, está respirando. Olha aí o detalhe. E aguardar o resgate para iniciar a compressão torácica? Não, né? Não. Tá falando aqui lá na pergunta, ó, o socorrista deve. O que nós devemos fazer? A gente deve aguardar, ficar aguardando, né, o socorro? E por último,
realizar RCP, iniciando pelas compressões torácicas, que era a resposta correta, não é? Como nós estudamos, a gente vai iniciar a RCP pelas compressões torácicas, certo? Número 6. No algoritmo de suporte básico de vida, deve-se verificar o ritmo cardíaco e dar choque, se iniciando a cada... Qual que é o tempo de um choque para o outro? 2 minutos. 2 minutos. Esse fibrilador, ele faz a leitura a cada 2 minutos. Vamos ver lá no slide. Cadê? Aula 3. Vou lá no slide. Ó, aqui é o logaritmo, tá? Então, primeiro a gente vai verificar a segurança do local, avaliar, né, se a vítima está responsiva ou não, chamando ela, batendo nos ombros, tocando os ombros. Se a vítima não responder, a gente chama ajuda, liga para o 192 e já solicita a presença de um desfibrilador, tá? Opa, foi demais. A gente vai verificar a respiração e checar o pulso carotídeo. Para eu ter certeza que a pessoa está em parada cardiorrespiratória, eu vou verificar a respiração, vou checar essa respiração e vou verificar o pulso também, simultaneamente, tá? Se a vítima não respira, né, ou o pulso dela está ausente, a gente vai iniciar o quê? O ciclo de reanimação cardiopulmonar, começando por 30 compressões e 2 ventilações. Chegando o DEA, a gente vai colocar o DEA nesse paciente, né? A gente vai instalar o DEA, o adesivo do DEA no paciente, ligar e ele vai fazer a leitura, tá? Se for chocável, ó, ele vai administrar o choque a cada 2 minutos, porque a cada 2 minutos ele vai fazer a releitura desse estímulo elétrico cardíaco para ver se está em ritmo chocável ou não, certo, pessoal? Tudo bem, meninos? Número 7. A parada cardiorrespiratória em assistolia. O que é a sistolia, gente? Lembra quando vocês assistem filmes e que tem lá aquele traço, que fica só aquele traço, aquele barulho, né? Só aquele tracinho vermelho? Significa que não tem estímulo elétrico, tá? Não tem corrente, impulso elétrico ali. Então, a PCR em assistolia, ela necessita de reanimação cardiopulmonar com ênfase em compressões torácicas de boa qualidade que compreendem. Na assistolia, na PCR em assistolia, não adianta a gente dar choque, né? Porque o choque é para ele reestruturar o estímulo elétrico cardíaco. Aqui ele não tem condução elétrica, então a gente tem que ofertar para esse cliente uma boa compressão torácica associada a medicações que a gente usa nessa fase de assistolia. Mas para eu garantir que essa pessoa, esse cliente, vai receber compressão torácica de alta qualidade, olha, vamos ver as alternativas. Primeiro, compressões com as mãos separadas, acima do externo? Não, né? A mão tá uma sobreposta à outra, bem no terço médio do externo, né? Os braços têm que estar esticados, a gente tem que fazer com o nosso corpo em relação à vítima um ângulo de 90 graus, tá? Então, a letra A não é. Letra B, manter a frequência máxima de 90 compressões por minuto? Não, né? A nossa frequência é de 100 a 120 compressões por minuto. Interromper as compressões por 30 segundos em cada ciclo? Gente, a gente tem que ter o mínimo de interrupção possível. Ela tem que ser inferior a 10 segundos, né? No máximo, para estourar 10 segundos. O ideal é inferior a 10 segundos, tá? Realizar compressões superficiais sem aguardar o retorno do tórax? Não, aí eu não vou estar enviando o sangue adequadamente para todos os órgãos e tecidos. Então, não. E a última, alternar os profissionais que aplicam as compressões a cada 2 minutos. É essa. Vamos ver lá no slide, ó. Então, olha lá.
Comprimir, né, com uma profundidade no mínimo 5 centímetros e não mais que 6 centímetros. E olha aqui que interessante, ó. Aqui, ó, minimize as interrupções das compressões, pause no máximo 10 segundos, o ideal é que seja inferior a 10 segundos. E olha aqui, reveze com outro socorrista a cada 2 minutos para evitar o cansaço e compressões de má qualidade, certo? Porque se a gente não revezar, se a gente ficar o tempo todo, vocês passarão por essa experiência, porque vocês também atuarão numa reanimação cardiopulmonar, realizando compressões torácicas, vocês vão ver o quanto exaustivo isso é para quem está realizando a compressão torácica. É muito cansativo. Então, a gente deve sim revezar com outro socorrista para a gente conseguir oferecer uma compressão de qualidade. Porque com o tempo você já não consegue mais comprimir na profundidade adequada, você acaba flexionando os braços, você fica cansado, né? A gente também cansa. Então, agora vamos para a questão número 8. Era uma questão aberta, né, para vocês responderem. Estava escrito lá, descreva as fases do atendimento em primeiros socorros aplicados a qualquer vítima. Qualquer vítima, seja de trauma ou não, quais são as fases? Então, vamos ver lá as fases. Não precisaria ser necessariamente nessa ordem, tá? A gente sempre coloca nessa ordem, mas eu sei que às vezes vocês esquecem a ordem, o importante era colocar tudo. Então, a gente vai ter que manter a calma, garantir a segurança do local, a gente tem que solicitar socorro, né? A gente tem que controlar essa situação, como? Evitar alvoroço, curiosos em cima dessa vítima, né? Tumultuando a passagem de socorristas, certo? A gente vai ter que verificar a situação dessa vítima, como essa vítima está? Ela está consciente? Se ela está consciente, ela está orientada? Ela está confusa? Ela tem noção do que aconteceu com ela? Ela sabe nos dar informações, tá? A gente vai realizar algumas ações a essa vítima, né? Por exemplo, eu vou deixar essa vítima com espaço que ela consiga receber um fluxo adequado de ar, né? Sem pessoas em cima dela. E aqui nesse slide, olha que bacana, mostra até a pessoa tirando o capacete, né? Isso aqui eu pus até os pontos de interrogação. A gente nunca deve fazer isso. Ele tá tirando, ó, sem preservar a coluna cervical, certo? Então, é isso. Aqui vem explicando, depois vocês abram a aula para dar uma revisada, tá na aula 2, todas essas informações. Vem explicando, ó, todo o que a gente deve fazer no atendimento à vítima, tá? Item por item, ó, controlar a situação, chamando socorro, até que número que eu posso ligar para chamar o socorro, tá? Só vocês revisarem todas essas aulas que eu já passei para vocês. Certo, pessoal? Essa, então, foi a número 8. A número 9. Conceitue suporte avançado de vida. E aí? O que vocês acham que é suporte avançado de vida? Já está falando avançado. O que essa palavra avançada nos indica? Que eu vou dar um atendimento avançado. Eu vou oferecer um atendimento com suporte de materiais, né? Então, em vez de fazer ventilação boca a boca, eu posso utilizar o ambu, ou o médico pode estar presente, pode realizar a intubação orotraqueal desse paciente, certo? E isso é suporte avançado de vida. É quando a gente tem condições de oferecer itens, suplementos, medicamentos para esse paciente já com mais tecnologia. Então, eu vou ter um acesso venoso mais calibroso, né? Um calibroso desse paciente. Eu vou poder oferecer uma ventilação já com a oferta de oxigênio, certo? O médico vai poder intubar esse paciente. Então, para isso, tem determinadas ambulâncias que permitem esse suporte avançado de vida, que já tem todo esse material necessário. A gente vai ter condições de oferecer medicamentos para esse cliente, certo? Então, a parte mais técnica desse atendimento. Entra mais um conhecimento técnico e científico. Tudo bem até aqui, pessoal? E a 10, e a última, né? Conceitue choque e explique um deles. Então, lembra que eu falei para vocês, o que é uma situação de choque? É quando eu tenho uma deficiência de oferta de sangue
contendo oxigênio e nutrientes para os tecidos. Uma deficiência sistêmica, que é isso? Uma deficiência para o meu corpo todo, para o meu organismo todo. E isso é choque. O que vai diferenciar um de outro é a característica, é a origem desse choque, é o que levou a pessoa a ter choque. Então, hipovolêmico, por exemplo, é uma diminuição do volume circulante, que pode ser por uma hemorragia, né? Pode ser por uma desidratação aguda, severa, certo? O neurogênico, quando eu tenho uma insuficiência na oferta de sangue com oxigênio, nutrientes para os tecidos, devido a uma disfunção neurológica no comando, né? Do meu sistema nervoso central e periférico. O cardiogênico, quando o coração já não consegue ofertar esse sangue adequadamente de uma forma sistêmica, porque o coração ele não consegue bombear adequadamente, então o foco está lá no coração, certo? O séptico, quando a gente já tem uma infecção generalizada e por conta dessa infecção a gente tem distúrbios sistêmicos e não consegue ofertar oxigênio e sangue adequadamente a todos os tecidos. Anafilático, quando isso ocorre devido a um processo alérgico agudo, intenso, certo, pessoal? Prova estava simples, estava fácil, não é? Não é mesmo? Sim. Fácil, né? Todo mundo foi bem, ninguém ficou de recuperação, tá? Mas, infelizmente, tiveram alguns alunos que ficaram com a média 6 ali na rapa, né? Para não entrar de recuperação. Mas vocês viram como isso tudo a gente tem que estar sempre estudando. Embora essa nossa disciplina seja assistência em primeiros socorros, a gente estudando essa assistência em primeiros socorros, a gente acaba estudando também tantas patologias, não é? E tantas condutas, como a gente vai discutir agora nessa próxima parte, que vai envolver a questão do estudo de caso que eu passei para vocês, tá certo? Pessoal, eu vou interromper agora aqui essa gravação, porque senão fica muito pesado para eu mandar para o YouTube. Então, eu vou parar essa gravação e já reinicio a outra, tá bom?